Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Bom, galera, queria começar aqui abrindo o podcast. Primeira coisa de tudo é agradecendo aos patrões que apoiam aqui o podcast e fazem ele possível. Patrões, realmente não seria possível fazer o podcast sem vocês. Vocês são maravilhosamente incríveis. Continuem assim. E se você quiser também se tornar um dos apoiadores do podcast, você pode ir pelo Apoia-se, pelo Patreon ou pelo Catarse. Lá você tem os 3 métodos para apoiar a gente e assim, realmente faz toda a diferença aqui. Também queria pedir dessa vez para vocês deixarem sugestões aqui nas caixas de perguntas sobre o que vocês gostariam de ver no podcast. Tipo, ideias malucas, tá valendo tudo. Então assim, pode vir com a ideia maluca, a sua ideia maluca, que não vai ser censurada, que eu prometo que eu vou ler todas. Então assim, vai lá, escreva o que você acha que seria legal ter aqui também, ou que pode ter mais, ou que pode ter menos também, que eu prometo que vou ler todas, tá bom? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Sobre o Mundo Terror. Sobre o Mundo Terror. Não sei se existe um jeito certo de falar algo assim, mas eu vou direto ao assunto. Eu tô gravando isso porque, sei lá, talvez alguém saiba mais sobre isso. Talvez alguém possa me ajudar a descobrir o que aconteceu comigo e com meu melhor amigo na garagem do Plaza Shopping. Meu nome é Eduardo e meu amigo Saulo e eu temos um hobby um pouco estranho. Somos exploradores urbanos. Basicamente, para os que não conhecem, isso significa que gostamos de explorar estruturas abandonadas feitas pelo homem. Meus favoritos sempre foram lugares como parques aquáticos e parques temáticos. Saulo tá mais para as coisas assustadoras, como hospitais e coisas assim. A gente pode surtar às vezes, mas, na maioria, nunca acreditamos em nada além do plano físico. Temos feito isso em nosso tempo livre por cerca de 10 anos, então somos bastante experientes. Sabemos o que levar, como evitar ser pego pela polícia ou seguranças e quando sair fora do lugar. Recentemente, a gente foi visitar meu irmão por alguns dias na Virgínia. Ele acabou de ter um novo bebê e eu não consegui chegar a tempo do nascimento, então eu estava compensando alguns meses depois. Ele mora em uma pequena cidade chamada Holy Hills, a cerca de 30 minutos de Richmond. É um lugar muito chato, mas meu irmão nos indicou um lugar legal para conferir perto da cidade. Um antigo shopping abandonado, simplesmente chamado de Plaza Shopping. Foi construído no início dos anos 80 por uma família madeireira rica que queria trazer mais pessoas para a cidade. As casas precisam de madeira, e isso significa mais dinheiro para elas. Como você pode imaginar, realmente não deu certo. O shopping funcionou por cerca de 7 anos antes de ser fechado em 87. Sei que nada disso é realmente importante, mas isso me ajuda a colocar meus pensamentos em ordem. E honestamente, a história dessas estruturas é parte do fascínio para mim. De qualquer forma, decidimos que seria divertido e planejamos uma viagem no último dia da cidade, a caminho do aeroporto para um voo no fim do dia. Acordamos bem cedo, arrumamos as nossas malas e suprimentos no carro alugado e nos despedimos do meu irmão, sua esposa e seus filhos. O shopping ficava bem nos arredores da cidade. Eu achei estranho, pois costuma construir esse tipo de coisa em áreas centrais da cidade para facilitar o acesso, mas eu não pensei muito nisso. O shopping era cercado por mato e árvores bastante pesadas, além de uma alta cerca de corrente. A entrada estava bloqueada por um típico portão em ruínas, mantido fechado por uma simples corrente e cadeado. Saulo levou o carro até o portão e eu saí para avaliar a situação. Curiosamente, o cadeado nem estava trancado. Incomum, mas não impossível. Às vezes as pessoas simplesmente param de se preocupar com esses lugares antigos e nem verificam mais. Honestamente, isso nos deixa um pouco relaxados nessas situações, porque geralmente significa não ter segurança. Eu abri o portão e Saulo puxou o carro para dentro. O prédio não era o maior shopping que já vimos, mas foi maior do que esperávamos. Dirigimos pelo estacionamento deserto e puxamos o carro até a primeira entrada que vimos. Pegamos nossos suprimentos e entramos no prédio. A exploração do shopping em si foi bastante tranquila. Foi legal ver todos os anúncios e arquitetura que pareciam congeladas no tempo, como se voltássemos para uma versão obsoleta e pós-apocalíptica dos anos 80. Havia um buraco muito grande no teto, onde a clarabóia havia dado lugar à neve ou a cinzas ou algo assim. A árvore que ficava no centro do pátio tinha crescido e ficado enorme, e estava se projetando para fora do buraco no teto. Saulo faz essas explorações para se divertir.
mas eu sou um fotógrafo amador, então eu faço isso principalmente para tirar fotos. E eu tirei um monte delas. O que eu acho que teriam sido incríveis, mas infelizmente eu perdi a câmera. Bem, eu não perdi exatamente. Eu sei exatamente onde ela tá. Mas a gente vai chegar lá. Durante a exploração do shopping, eu tive a sensação de que estávamos sendo observados. À distância, sons de vidro triturados sobre os pés, uma figura apenas saindo do canto do meu olho que desaparecia bem quando você olhasse em sua direção. Mas eu sabia que isso era apenas minha mente pregando peças em mim. Não havia sinais de segurança e nenhum motivo real para que, mesmo que os policiais soubessem que alguém estava no prédio, eles se preocupariam em vir verificar. Pelo menos, esse foi meu pensamento sobre isso. Então eu só ignorei. A gente ficou um pouco na praça de alimentação. Comemos um sanduíche que a gente tinha embalado para o almoço e depois decidimos ir para o carro. Chegando ao carro, carregamos e fomos embora. Mas no caminho da saída, notamos um estacionamento. Era uma garagem de 5 andares pelo visual. E embora geralmente desinteressante, por algum motivo, Saulo queria conferir. Passamos menos tempo no shopping do que pensávamos, então eu imaginei por que não. A gente tinha tempo, afinal. Entramos na garagem do primeiro andar, marcado como piso 0. Dirigimos até o piso 4. Fizemos alguns loops e Saulo tentou ao máximo reencenar Velozes e Furiosos Tokyo Drift na descida. Eu fiquei me segurando o tempo todo, claro, porque eu não queria morrer, mas também a gente estava num carro alugado e a gente não tinha dinheiro para pagar qualquer dano causado por um estacionamento abandonado de um shopping. A gente desceu de volta para o piso 0, demos uma risada e partimos em direção à saída. Até que a gente notou a rampa descendo para um andar mais abaixo. Saulo apontou como era estranho que houvesse um enorme estacionamento em uma garagem com 5 andares acima do solo e aparentemente subandares abaixo do solo para um shopping bastante pequeno em uma cidade pequena. Então, pensamos, faríamos mais um desvio para ver o que estava lá embaixo. Obviamente, esperávamos ou escuridão ou água, e encontramos a primeira opção, escuridão. Saulo ligou os faróis e nos dirigimos e não encontramos nada. O que era esperado. O que a gente não estava esperando era ver outra rampa descendo para outro contrapiso. Então é claro que decidimos fazer uma brincadeira. Nós dois adivinhávamos quantos contrapisos essa garagem tinha. Saulo desceu a rampa e eu tinha chutado 2, que esse próximo andar seria o último. E ele disse 5. Ele estava sendo estúpido, mas imagine nossa surpresa quando havia mais um contrapiso. Nós dois rimos incrédulos quando chegamos na esquina do 4º subandar, para ver uma rampa até o 5º. Essa é realmente uma garagem de 10 andares, incluindo o piso 0, para um shopping desse tamanho nessa pequena cidade? O que eles estavam pensando? Eles realmente superestimaram o público que esse lugar iria ter. Curiosamente, descemos para o subpiso 5. A essa altura estava escuro, tipo super escuro. Não havia outra luz em nenhum lugar além dos nossos faróis. Contornamos a esquina e ficamos perplexos em silêncio ao ver outra rampa indo para baixo. Nós dois nos olhamos e acho que dizemos juntos, não. Sem maiores discussões, Saulo conduziu o carro pela rampa até o andar seguinte. Nos 6 andares seguintes, seguimos admirados e confusos. Estávamos agora 11 andares abaixo do solo. Não fazia sentido. Saulo começou a inventar teorias, ficando animado que talvez tivéssemos encontrado a entrada para uma base secreta do governo ou um bunker subterrâneo pós-apocalíptico. Mas ele parou no meio da frase quando ambos vimos algo que não esperávamos. Um carro. Ele estava estacionado em um local com os faróis acesos. Quando nos aproximamos, decidimos olhar pela janela para ver se conseguíamos ouvir alguma coisa. Imediatamente, o frio inesperado da garagem encheu o carro. Era meados de julho na época e era um dia bastante quente. Então, o frio parecia fora do normal. Mas nós estávamos no subterrâneo, então eu aceitei o frio. Eu podia ouvir o som dos nossos pneus contra o asfalto e o zumbido do motor do nosso carro. Quando paramos ao lado do carro estacionado, pude ouvir que ele também estava ligado. O carro em si parecia ser uma marca mais antiga, algo dos anos 70 ou 80. Lá dentro estava aparentemente vazio. Sugeri em voz alta que talvez o carro pertencesse ao dono do imóvel ou a um segurança que estava fazendo suas rondas e que ele poderia estar de volta a qualquer momento. Mas Saulo ressaltou. O carro estava coberto por uma espessa camada de poeira, como se estivesse lá há muito tempo. Mas o carro estava ligado. Parecia novo, como se só precisasse de uma lavagem. Saulo fez o que faz de melhor e me convenceu a sair do carro e investigar mais. Só depois de um monte de protestos e sugestões que a gente acabou saindo, mas ele persistiu. Saí e cuidadosamente dei a volta no carro, procurando por dentro qualquer sinal de vida.
mas lá dentro não havia nada além do interior de couro, exceto o banco do passageiro, onde tinha uma mochila com uma garrafa térmica apoiada em cima. As chaves estavam no carro e o rádio zumbia suavemente com estática. Curiosamente, tudo dentro do carro também parecia estar coberto de poeira. Saulo me pediu para abrir a porta e eu decidi entrar, mas é claro que estava trancada. Olhei ao redor do lote, só conseguindo ver a porta das escadas e os elevadores ao lado iluminado pelos faróis dos 2 carros. Voltei correndo para o carro, fechei a porta e fechei os vidros. Insisti mais uma vez para que a gente fosse embora. Se tinha um segurança à espreita, eu não queria ter que lidar com isso, especialmente antes do nosso voo em poucas horas. Mais uma vez, Saulo protestou. Ele tinha que saber quantos andares essa coisa tinha. Eu não posso dizer que não estava curioso também, então saímos do subpiso 11 e fomos mais para as profundezas da estrutura. Continuamos em silêncio por mais 12 andares antes de eu reclamar. Isso era péssimo, não fazia o menor sentido e nesse ponto parecia errado, perigoso. Eu estava no meio de expressar isso para Saulo quando notei que ele havia parado o carro e estava olhando silenciosamente para frente. Olhei e fiquei espantado ao ver um cavalo. Um maldito cavalo, só de pé ali, me olhando. Tinha aquela coisa em volta do nariz, as rédeas ou o que quer que fosse, e estava ali parado. Depois de um momento de confusão, Saulo disse algo como: "Isso é um cavalo?" E eu respondi com uma espécie de grunhido de conformação. O cavalo finalmente chegou um pouco mais perto da nossa direção, e tenho certeza de que gritei quando vi a pele pendurada na lateral do seu rosto, seu crânio exposto embaixo. Foi então que vi o sangue no chão, uma grande raia saindo debaixo dos cascos do cavalo, indo para a escuridão. Eu não queria saber mais, eu gritei pro Saulo que queria ir embora de lá. Saulo, contra o seu e meu melhor juízo, quis continuar. Ele queria saber o que era tudo isso, mas dessa vez eu não desisti. Eu estava mais alto e mais insistente do que qualquer pessoa já esteve com ele, e ele percebeu isso. Então ele concordou e colocou o carro de ré. Recuamos e começamos a subir em direção ao térreo. Nesse momento, eu decidi tentar meu telefone. Eu tinha imaginado que não receberia nenhum sinal no subsolo e eu estava certo. Mas eu tentei de qualquer maneira. Nada. Novamente dirigimos em silêncio por alguns andares. Saulo finalmente quebrou o silêncio para pedir desculpas, mas eu o impedi. Os andares estavam enumerados. Desde que começamos a descer, cada um deles era numerado como B1, B2, B3 e etc. Estávamos agora na B23, quando retornamos e começamos a subir. Mas a placa que eu estava olhando naquele momento dizia B26, 3 andares mais abaixo do que quando a gente começou a subir. Eu achei que alguém estava zoando a gente, mas era tudo muito elaborado para ser uma brincadeira. Ainda assim era impossível, não havia como estarmos descendo mais, principalmente quando estávamos subindo as rampas. Era fisicamente impossível, mas lá estava a gente, no piso B26. Saulo estava tão confuso quanto eu. Ele desceu do carro sem avisar e foi até a placa na parede. Agarrou-a e começou a sacudi-la. Depois parou e olhou, claramente tentando descobrir tudo. Naquele momento, eu desci a janela e pedi para ele voltar para o carro. Depois disso, outra voz surgiu repetindo as minhas palavras. Não a minha voz, não a voz de Saulo. Ele congelou no lugar enquanto a voz sussurrava alto na escuridão. Volte pro carro. Saulo fez exatamente isso. Fechou e trancou as portas e arregaçou as janelas. Combinamos que precisávamos sair urgente dali. Isso não era mais divertido, mas não sabíamos o que fazer. A gente achava que já estava saindo fora. Lembrei que voltamos a subir na B23 e decidimos que devíamos continuar a subir. Se os números continuarem subindo, devemos atingir o nível do solo no B46. Não fazia sentido, mas foi o melhor palpite que tivemos. Continuamos dirigindo de volta para cima. Saulo estava dirigindo um pouco mais rápido do que antes, e assim como pensávamos, os números continuavam subindo, o que aparentemente significava que estávamos descendo, mas mantivemos a esperança de que talvez fosse um acaso. Talvez tenha sido uma piada, talvez não tenhamos visto essas placas na descida. E fomos em silêncio novamente até o piso B35, mas foi um silêncio incômodo. Tínhamos medo a todo momento do que podíamos ver, mas não havia nada. Havia alguns andares com coisas que eu não notei, com algumas coisas sutis, outras gritantes. Saulo estava focado em dirigir e não parecia interessado em nenhuma das estranhezas que encontrávamos nesses andares na maior parte do tempo. Em um andar, eu juro que eu vi uma mesa comprida da sala de jantar, com 2 figuras sentadas em cada extremidade, iluminadas apenas por alguns segundos por nossos faróis. Outro andar aparentemente tinha um caixão em cada vaga de estacionamento. Aparentavam esperando cada um ser ocupado por um corpo, vivo ou morto. Eu não sei.
Mas um dos mais estranhos, que até fez com que Saulo parasse o carro por um momento, foi um andar que não parecia um piso de garagem. Parecia que tínhamos entrado em uma clareira de floresta. Os pilares da garagem, agora troncos de árvores, embora o teto de concreto ainda fosse visível acima. Haviam plantas, gramas, arbustos e um caminho que levava ao que parecia ser uma pequena cabana ao longe. A janela brilhava como se houvesse alguém em casa, e fumaça aparentemente saía da chaminé. A curiosidade venceu meu medo e eu baixei a janela. O som de grilos, cigarras e uma brisa fresca da primavera enchia o carro. Saulo e eu nos olhamos por um momento antes de Saulo desabar. Ele falou que se dane aquilo tudo e continuamos subindo na rampa. Finalmente, depois do que parecia mais longo do que deveria, chegamos ao piso B46. E lá havia nada. Comecei a chorar. Aquilo era demais. A percepção de que estávamos perdidos, sem saída, começava a me fazer sentir preso. A gente estava preso. Era como se eu pudesse de repente sentir o peso de cada andar em cima de mim de uma vez só. Saulo manteve a calma. Ele tentou me consolar, tentou dar explicações, mas não houve explicação. Estávamos em um labirinto, de uma garagem. Saulo começou a dirigir com propósito. Ele se virou e começou a descer de novo, B47, 48, 49. Ele parou o carro, virou novamente e começou a subir as rampas, B50, 51, 52. Ele começou a gritar. Raiva, frustração, confusão, tudo transbordando em um grito furioso. Então, em um eco ensurdecedor, seu grito reverberou ao nosso redor. Fora do carro, dentro do chão da garagem, as janelas tremiam, o carro tremeu e em seguida parou. Estávamos agora na escuridão do breu. O interior do carro só estava iluminado pelo meu celular que eu tinha ligado e estava carregando. Peguei o telefone e liguei a lanterna. Saulo tentava desesperadamente ligar o carro, mas não conseguia nada. Nenhum clique. Então ele gritou, dessa vez com medo. À nossa frente na escuridão estavam 2 olhos grandes olhando diretamente para nós. Eu tenho que dizer que, quando eu digo enormes, são enormes. Cada um aparentemente do tamanho da parede, pareciam quase planos e naturalmente paradas, mas dava para sentir a consciência por trás deles. Algo estava olhando pra gente. Os brancos eram brancos de neve e as íris eram azul gelado e frio. As pupilas estavam dilatadas e negras. Eu xinguei pelo menos 15 vezes seguidas e Saulo bateu os punhos no volante várias vezes. Uma voz aparentemente dentro do carro sussurrou novamente. Volte pro carro. O soco de Saulo no volante parecia ter funcionado porque o carro voltou a funcionar, sem que ele sequer virasse a chave. O que quer que estivesse aqui embaixo parecia querer que a gente saísse, e a gente queria sair também, mas a gente não sabia como. Saulo colocou o carro em marcha ré e começou a andar. Eu ainda podia ver os olhos no espelho. Ele acelerou a rampa, desconsiderando totalmente os números. Ele dirigia uns bons 6 ou 7 andares antes que eu notasse algo se destacando na escuridão. Cada andar agora tinha uma luz fraca. Eu consegui acalmar ele o suficiente para me ouvir e apontei. Ele parou no andar ao lado para ver a luz ao longe. Era uma porta, a porta para as escadas, para uma luz de emergência acima delas. Era a nossa única chance, era a nossa última opção. Ele passou e estacionou o carro em frente à porta da escada, iluminando-a totalmente com os faróis do carro. Nós dois saímos do carro. Saulo abriu a porta e começamos a correr pelas escadas. Depois do primeiro lance de escadas, vimos o número de escadas. B57. Estávamos finalmente subindo. Comecei a chorar de emoção. Seguimos em frente, mais rápido do que antes, por 20 andares, basicamente correndo, energizados pelo fato de que os números estavam caindo, o que significava que estávamos subindo. Por volta do B30, começamos a desacelerar bastante. Ainda estávamos subindo, mas estávamos cansados. Foi então que olhei para trás pela primeira vez. A escada acima estava iluminada em cada andar, mas à medida que subíamos para o próximo andar, as luzes do anterior estavam se apagando. Voltando a subir as escadas, dei de cara com Saulo, que havia parado na minha frente. Ele estava olhando para o topo do próximo lance de escadas. Olhei para o que tinha impedido. Era uma pessoa, sentada no canto do topo da escada, com a cabeça enterrada nos joelhos, tremendo. Suas roupas pareciam desbotadas, velhas e empoeiradas. Talvez um morador de rua que se perdeu aqui também. Talvez o condutor do carro abaixo. Eu chamei gentilmente o estranho, algo como: "Você tá bem? Precisa de ajuda?" Saulo zombou. Ele disse que nós é que precisávamos de ajuda, não esse cara. Ele começou a subir as escadas, mas quando chegou perto do topo, abraçou o corrimão de frente para a segura. Lentamente ele virou a esquina e me chamou para seguirmos em frente. O estranho não se mexeu. Ele simplesmente ficou lá sentado, trêmulo.
braços enrolados nas pernas, rosto escondido. Ele estava murmurando alguma coisa, mas eu não conseguia entender o que era. Eu segui o exemplo de Saulo e passei cuidadosamente pela pessoa, o mesmo de antes. Nenhuma reação. Seguimos em frente, deixando a figura para trás. Saulo liderou como antes, e quando cheguei ao topo do próximo lance de escadas, olhei para trás, assustado, ao ver o rosto franzino de um homem me olhando. Suas bochechas fundas, seu rosto pálido e velho, seus olhos um azul pálido penetrante, olhando para mim, calado. Eu não falei nada. Subi devagar e arredondava a esquina como se não tivesse mais nada para fazer. E ele me olhando o tempo todo. Novamente dei de cara com Saulo, que estava olhando para o topo do próximo lance de escadas. Era uma figura. Parecia o mesmo estranho. Olhei para ele no andar anterior, olhando para mim, e no andar seguinte, seu rosto enterrado em seus joelhos. Fiquei assustado, mas Saulo disse: apenas ignore e continue, estamos muito próximos. E assim fizemos. Todos os andares ele estava lá, escondendo seu rosto enquanto nos aproximávamos, olhando para nós quando saímos. Era inexplicável, mas todo o resto até agora também era. Subimos, finalmente chegando ao B1. Dessa vez não havia homem no canto. Olhei para trás para o andar anterior e ele também não estava lá. Senti que isso era um bom sinal por algum motivo. Subimos até o piso 0 e ficamos aliviados ao ver a luz brilhando pelas frestas da porta. Saulo parou por apenas um momento e empurrou a porta. Começou a rir. Eu segui, mas o frio da garagem estava lá de volta. Lá, diante de nós estavam os faróis brilhantes de um carro. Nosso carro, onde o deixamos no piso B58. Eu não tinha mais palavras. Saulo voltou para a escada e caiu no chão, perturbado e quebrado. Eu disse a ele que podíamos continuar a subir, mas ele não se mexia. Estava cansado e derrotado. Sua bravura estoica finalmente dera lugar à desesperança e ao medo. Então resolvi subir para o andar de cima, para conferir. Subi correndo as escadas e senti um calor repentino. Eu podia ver a luz através das frestas da porta, mas sabia que era diferente. Eu sabia que era o sol. Entrei em cena e fiquei cego pela repentina luz do sol. Depois das horas e horas na escuridão, demorou alguns instantes para que meus olhos se ajustassem. Tínhamos conseguido. Estávamos livres. Estávamos vivos. Corri de volta para o andar anterior para contar a Saulo, mas ele não estava lá. Eu saí correndo pela porta, entrei na garagem para verificar o carro, mas ele não estava em lugar nenhum para ser visto. Eu liguei para ele e gritei a plenos pulmões. Minha voz ecoou pela garagem, mas nada. Eu não sabia o que fazer. Comecei a descer as escadas, mas eu parei. Eu não podia voltar atrás. Eu não poderia me perder lá embaixo de novo. E foi aí que eu vi, na escada superior do andar abaixo. A figura estava de volta. Era Saulo, sentado no canto, suas mãos se enrolavam em torno dos joelhos, me encarando. Eu liguei para ele, corri até ele, mas quando cheguei no andar de baixo, ele tinha ido embora. Eu olhei por cima do corrimão no próximo lance para baixo, e lá estava ele novamente, olhando. Eu não podia mais descer. Eu não podia mais. Eu chamei ele. Implorei para que ele viesse comigo, para acordar daquilo e levantar a bunda dele de lá. Mas ele apenas olhou. Eu prometi a ele que voltaria. Chorei quando me virei e saí da garagem. Como deixei meu melhor amigo para trás, para me salvar, porque eu estava com muito medo. Eu saí da garagem, do outro lado do estacionamento, passando pelos portões e indo para a estrada. Finalmente meu celular tinha sinal, e eu liguei para a polícia. Eles chegaram e eu tentei ao máximo explicar o que aconteceu. Eu sabia que parecia loucura, mas eu disse a verdade. Eles foram e verificaram a garagem, eles revistaram a coisa toda, bem como o shopping e seus arredores. Nada. Na verdade, eles me disseram que não havia contrapiso naquela garagem, como se eu tivesse sonhado com tudo aquilo. Fui testado para álcool e drogas e multado por invasão. Quando meu irmão chegou para me buscar, eu tentei ao máximo explicar o que tinha acontecido, mas, como se não pudesse ficar mais estranho, ele me jurou que não sabia quem era Saulo. Eles se conheciam desde que éramos crianças. Ele é meu melhor amigo há 20 anos, mas ele jurou, e a esposa dele também, e as crianças. Nenhum deles lembrava dele. Depois disso, procurei qualquer evidência de Saulo que eu pudesse encontrar. Todas as fotos do meu celular sumiram. Minha câmera ainda estava no carro e não havia provas de sua existência online. Eu não sonhei com ele. Eu não uso drogas, eu não bebo. Eu não tenho histórico de doença mental. O que eu tinha era 20 anos de amizade com o Saulo. Eu fui procurar um terapeuta e comecei alguns remédios e não adiantou. Nada adiantou. Algo não parecia certo. Esse mundo não parecia certo.
Como se eu saísse daquela garagem para uma vida que eu não tinha. Sinto que eu não pertenço a esse lugar. A cada dia fica mais e mais claro que eu tenho que voltar. Eu não sei o que eu queria gravando isso. Talvez só para contar a minha história, para as pessoas saberem que eu existi. Saulo existia. Talvez para encontrar alguém que saiba o que aconteceu conosco. Quem sabe algo sobre o Plaza Shopping? Alguém sabe sobre aquele lugar? Quem pode me ajudar a tirar algum sentido disso tudo? De qualquer forma, eu tenho que voltar. Eu tenho que encontrar Saulo. Nós dois temos que voltar pro carro.